Fala pessoal, dando início aqui a uma série de vídeos, a qual pretendo trazer aqui todas as semanas um ou dois temas de redação aqui para vocês. Esse aqui é um tema da nossa plataforma, tema aqui de redação número 34. Aqui a gente vai buscar trazer tanto a questão de como utilizar o repertório, quais são os possíveis repertórios e também como encaixar ali numa argumentação para que seja ali produtivo e pertinente, não perca pontos em relação a isso. Tal como no final eu tenho também a questão de uma redação feita por mim, redação pronta, a qual colorida e detalhada, para que vocês não fiquem sem algo ali visual. A questão da redação pronta não é apenas para copiar e colar, é para você ler e aprender e se inspirar como fazer sua redação. Todos os nossos temas da plataforma apontam com tudo isso. Nesse tema aqui de hoje, que é um tema, querendo ou não, assim, um pouco mais difícil de se falar, que é o tema dessa aula aqui de hoje, é as barreiras na repressão do crime e do tráfico de pessoas no cenário nacional. Primeiro aqui a gente vai fazer a questão da desmontagem do tema, depois vamos ali olhar os repertórios para escolhê-los, e no final a gente vai fazer essa análise da redação pronta, a qual eu mostrei para vocês. Antes de pensar ali em um repertório, a gente precisa entender exatamente o que a proposta está cobrando. A primeira palavra aqui importante dessa proposta se refere aqui à questão de barreiras. Portanto, então, esse texto não pede somente que você explique o que é o tráfico de pessoas. Ele quer que os obstáculos que dificultam seu enfrentamento. Que por diversas vezes você vai ver um exemplo, pega um tema desse numa redação de Enem, as barreiras na repressão do crime e do tráfico de pessoas nacional. Você vai falar apenas do crime e do tráfico de pessoas, citar novelas que representaram isso, levando pessoas para a Turquia, e blá, 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 blá. Esquecendo do principal que pedia, que era as barreiras na repressão do crime e do tráfico de pessoas no cenário nacional. Então, tem sempre que analisar cada ponto desse. A segunda expressão aqui já vai entrar na repressão do crime que ele traz, porque o foco aqui seria mais algo na investigação, na identificação das redes, talvez até uma proteção necessária a mais para que as vítimas denunciem, e na responsabilização dos criminosos em a justiça ser feita de forma efetiva ali. Que o principal problema do Brasil, por diversas vezes, o criminoso é pego, horas depois está saindo, andando livremente da delegacia, que é algo inaceitável. Então, tem que sempre pensar em todas essas possibilidades para estar trazendo na redação. O terceiro recorte aqui seria a questão do cenário nacional. Ele enfatiza que deve ser tratado no âmbito nacional para a realidade brasileira. Significa que o centro da discussão deve ser o Brasil. Você pode mencionar outros casos ali, vou trazer internacional, mas sua análise principal precisa ser voltada para os problemas brasileiros. Dessa interpretação aqui surgem dois bons eixos. O primeiro seria a questão da vulnerabilidade e a questão do silenciamento das vítimas. Isso no primeiro eixo. O segundo seria a fragilidade operacionais e institucionais do Estado, que é outro ponto também muito forte. Na questão aqui já do primeiro repertório que a gente aqui poderia estar trazendo seria a questão primeiramente, o ciclo da pobreza e a servidão por dívida. Mas como assim? Por exemplo, por que pessoas aceitam muitas vezes propostas que parecem, são tentadoras, mas aceitam sem pensar em um risco subsequente que possa ter ali, que por diversas vezes você vai ver pessoas caindo em anúncios de trabalhe na Austrália, trabalhe em tal lugar, receba tanto, aqui vai ter tudo, é só vir, é só fazer isso.
Hoje em dia a gente vê isso tratado no recrutamento de guerra, por exemplo, para a Ucrânia. Então é algo que ainda é utilizado veementemente. Então aqui, em muitos casos, a vítima recebe uma falsa oportunidade de trabalho. Depois de se deslocar, os criminosos vão ali começar a cobrar valores abusivos por transporte, alimentação e também até mesmo por moradia. Então a pessoa passa a possuir uma dívida com eles agora, além da que já tinha antes, que foi o que motivou diversas vezes a buscar esse tipo de coisa e que não consegue pagar. Então, por exemplo, esse repertório aqui, ele não serve apenas para mostrar que a vítima é pobre. Ele explica o mecanismo pelo qual a vulnerabilidade econômica se transforma ali em uma brecha para a exploração. E a consequência para o tema é meio que direta. Dependência, um medo, isolamento e as ameaças dificultam a denúncia. Sem denúncia, sem colaboração ali segura da vítima, a produção de provas também fica um pouco complexa. Então como é que seria isso? Você poderia trazer na redação assim, ó. Uma das barreiras mais estruturais ao combate do tráfico de pessoas é a vulnerabilidade socioeconômica das vítimas, que se materializa na servidão por dívida e no ciclo da pobreza. Nesse sentido, indivíduos de baixa renda e pouca escolaridade são facilmente iludidos por propostas de trabalhos falsas, sendo a miséria a principal isca para o aliciamento. Dessa forma, a repressão ao crime torna-se ineficaz se não for acompanhada por políticas públicas que mitigam a desigualdade social, visto que o crime sempre encontrará um novo estoque de vítimas quando a exclusão persistir, que é igual eu tinha mencionado antes. Agora ela é proposta para morrer numa guerra que não é sua. A da Ucrânia, pessoas aceitam achando que vão sobreviver num país, numa região onde não conhece ninguém, não conhece nada, não conhece nem a geografia do país para estar lutando em guerras que nem são deles, por exemplo. É algo assim surreal. Um outro tema aqui que a gente pode estar trazendo seria a questão da descontinuidade do Plano Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, que o Portal Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas é implementado ali no início de 2006 e reformulado em 2013, representou ali um marco ali importante nessa articulação de políticas públicas voltadas ao combate deste crime. Só que essa descontinuidade ali é uma falta de renovação adequada e de meios de instrumento normativo que criaram algumas lacunas significativas na resposta institucional brasileira. As principais consequências dessa descontinuidade foram a questão da fragmentação das ações em diversos órgãos governamentais, redução dos recursos destinados à prevenção e combate, perda da capacitação especializada de agentes públicos, por exemplo. Então teve tudo isso. Wesley, então como é que a gente vai trazer esse repertório aqui na redação? Poderia trazer assim, até mesmo no D2 ficaria bem melhor colocado. A repressão ao tráfico de pessoas é barrada pela falta de um compromisso estatal de longo prazo, conforme a descontinuidade do Plano Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, PNTP. Isso ocorre porque o combate a um crime tão complexo exige uma interação de diversas esferas, que seria aqui a questão da polícia, assistência social, saúde e a relação exteriores, que é meio que basicamente não, entre aspas, não serve para muita coisa. Questão de relação dos exteriores, ou pelo menos não é utilizada da maneira certa pelo país, né? No caso do nosso país. Contudo, a descontinuidade e a baixa alocação de recursos ao plano impede a articulação intersetorial e o financiamento de abrigo especializados. Consequentemente, o esforço de repressão se torna fragmentado e ineficaz, comprometendo a proteção das vítimas e a punição dos exploradores. Então, ali no seu D2, depois de você já tiver ali falado no D1 sobre, por exemplo, poderia trazer até mesmo a questão do ciclo da pobreza,
já como repertório no D1, sua argumentação, e no D2, você traz que essa disponibilidade do Plano Nacional do Enfrentamento do Tráfico de Pessoas viabiliza ainda mais para que essa questão meio que, entre aspas, o tráfico mais essa escravização da pessoa aumente na sociedade. Tem também aqui um documentário, que recomendo vocês assistam também, muito bom, e pode também trazê-lo aqui na sua redação. Esse documentário ele representou um marco importante na questão de meio que conscientizar as pessoas sobre a persistência do trabalho ali, tanto escravo no Brasil contemporâneo, como também a questão de essas pessoas acabarem caindo em golpes mais facilmente. Teve ali também um grande impacto social. Tá aqui como você utilizar na sua redação. Vou deixar isso aqui para vocês. Temos também alguns dados aqui estatísticos, a quais muitas pessoas também gostam de estar utilizando. Dado estatístico é meio que um repertório mais fraco, por assim dizer, na redação. Porque, por exemplo, você pode, entre aspas, obviamente, inventar um dado estatístico que... Como é que o corretor vai saber? O corretor não vai estar olhando todos os jornais do Brasil todos os dias durante a vida inteira dele, e você não vai colocar lá o URL do site para ele estar verificando se existe essa informação. E quando ele for corrigir também ele não vai verificar. Então ou ele sabe ou você inventa e vai colar do mesmo jeito. Então, por diversas vezes as pessoas gostam também de utilizar esse dado estatístico quando não se tem um repertório ali para utilizar. Aqui no final tem mais um repertório da questão do uso da Dark Web e a dificuldade da questão digital nesse aí recrutamento de pessoas. Aqui é uma pequena análise integrada dos desafios enfrentados. E o principal aqui é a nossa redação. Todos os temas aqui da plataforma contêm tudo isso aqui, além da redação produzida por mim no final. Aqui na introdução, na parte de contextualização, eu trouxe a questão da criminalização do tráfico de pessoas, consolidada pela Lei 13.344 de 2016, que estabelece um marco legal no Brasil contra a exploração humana. Mas como é que eu vou utilizar um repertório que utiliza uma lei exata se isso é muito difícil? Por exemplo, algumas leis, ou algumas, um exemplo que todo mundo usa. A Constituição, o artigo 5º da Constituição, não sei o que. Não é algo facilmente que você consegue aprender, entre aspas, decorar e estar utilizando. Então, uma lei dessa, a qual você pode estar basicamente de 2 linhas, você também consegue aprender ao longo de 1 mês tranquilamente. Mas como é que eu aprenderia isso? Você pode separar todo dia, 30, 45 minutos por dia, e tá escrevendo mesmo, todo dia, folha em branco, vários repertórios, e fazendo esse processo todo dia. Eu garanto a você que você vai aprender uns 20 repertórios tranquilamente para utilizar na sua redação do Enem. Foi assim que eu consegui 980 nos meus anos de vestibulares. Todo dia eu ficava treinando. Quando chegou no eixo temático foi de saúde, foi da saúde mental, que tirei 980, já estava... Fica tudo muito mais claro para se fazer na redação e mais rápido e fácil. Aqui, na questão do tema transição, eu trouxe que, no entanto, a persistência do crime em território nacional demonstra que a repressão esbarra em obstáculos profundos que transcendem a esfera policial. Nesse contexto, a manipulação psicológica da vítima e a vulnerabilidade socioeconômica são entraves cruciais. Paralelamente, aqui vem a tese 1, a ineficácia da fiscalização de fronteiras, e o argumento 2 agora, que é a tese 2. A lentidão do sistema judicial agravam o problema. Aí aqui no D1, em outro ponto, nunca repete a tese 1 nem a tese 2 nos respectivos tópicos frasais do D1 e do D2, sem que utilize de parafraseamento ou de sinônimos. Aqui no D1, em primeira análise, o combate ao tráfico é dificultado pela vulnerabilidade das vítimas e pela manipulação psicológica que gera o silêncio. Aí na ampliação, que seria a parte de argumentação aqui sua.
Isso ocorre porque a pobreza e a falta de oportunidades expõem o indivíduo a uma violência simbólica, conceito de Pierre Bourdieu, que o condiciona a aceitar a exploração, seja por dívida ou por medo. Nesse sentido, o silêncio da vítima é o sucesso da dominação, pois impede a denúncia e a produção de provas eficazes. Essa aqui seria a parte da exemplificação do porquê eu trouxe a argumentação e porquê eu trouxe esse repertório. Aqui na segunda parte também é uma ampliação da minha argumentação, a qual eu trouxe o seguinte: consequentemente, o silêncio imposto à vítima expõe o país a uma segunda e grave barreira: a ineficácia estrutural do Estado em proteger seu vasto território e em garantir a celeridade da justiça. Olha, por que utilizar o termo celeridade? Porque isso aqui vai aumentar as suas marcas de autoria perante o corretor, tá certo? Aqui no D2. Tópico frasal. Ademais, as dificuldades na repressão são agravadas por falhas estruturais e logísticas na esfera pública. Aí aqui eu inverti, já trouxe a exemplificação. O Brasil, em suas vastas fronteiras, enfrenta um desafio geográfico que facilita a ação das redes criminosas, as quais se movem rapidamente por regiões de difícil fiscalização. Aí aqui na parte da amplificação da argumentação. Contudo, mesmo quando o aliciador é capturado, a lentidão no julgamento compromete a punição, o que vai de encontro ao espírito da separação de poderes defendido por Montesquieu, que exige um judiciário célere para garantir a ordem social. Dessa forma, a morosidade judicial, relacionada aqui à morosidade à demora judicial, e a falha na coordenação entre as agências de segurança minam a eficácia de todo o sistema investigativo e garantem a impunidade, alimentando o ciclo de crime e impedindo que a repressão seja vista como uma ameaça real aos exploradores. Aí aqui na conclusão, sua conclusão para ter 200 pontos sempre deve ter. A questão, obviamente, o tópico frasal ali. Depois a gente pode trazer a ação, agente, ação, meio modo, detalhamento de um desses elementos, junto também, obviamente, com a finalidade. Wesley, mas por que tem que ter sempre isso? O detalhamento você pode trazer de um deles, mas o mais recomendado é que seja da ação, que é o mais fácil ali de você detalhar. E a finalidade, um erro que alguns trouxeram na plataforma, era trazer a finalidade antes mesmo de um meio modo, ou outros que iniciaram já pela finalidade. Por exemplo, faziam, portanto, medidas necessárias para resolver a problemática. Desse cenário, a finalidade vai ser tal, aí invertia, por meio do governo do Ministério Público. Não, finalidade sempre no final, só a conclusão está sendo em prol de quê? Em prol da finalidade, para você finalizar o texto e, entre aspas, resolver os problemas ali. Aqui eu trouxe. Portanto, medidas são necessárias para resolver a problemática. Diante desse cenário, poderia trazer também que é imperativo que o Estado brasileiro, por meio do Ministério da Justiça e Segurança Pública, atue para mitigar as barreiras. Para tanto, o Ministério da Segurança Pública deve fortalecer a investigação e acolhimento das vítimas, fazendo de um maior investimento em tecnologia de inteligência e na criação de equipes multidisciplinares e de abrigos especializados. Tais ações, ao desmantelar as redes de exploração e garantir a dignidade humana, têm o objetivo de contribuir para a sua repressão seja eficaz e que a vulnerabilidade das vítimas seja mitigada. E com isso aqui você finalizaria a sua redação. Ademais era isso. Acho que o vídeo ficou um pouquinho longo, será mais ou menos nessa faixa sempre de uns 20 minutos. Vai ter também o link aqui embaixo do nosso novo grupo. Os antigos foram hackeados, não sei nem como. Eles hackearam, não sei nem na mão de quem é que tá. Então, oficialmente, aqueles outros lá, 2 canais que a gente tinha de grupos de mais de 20 mil pessoas no Telegram, caíram por terra. Mas isso aí é o de menos. Caso você queira também estar entrando na nossa plataforma de redação, o plano dela custa
tem um plano que eu vou abrir agora, essa nova turma, a partir de hoje, que são 20 redações, 20 créditos de redações, podendo ser utilizado ali até 3 dias antes do Enem. Mais ou menos por que até 3 dias antes do Enem? Por conta que o prazo para a correção é de 3 dias, então 3 dias antes do Enem, o último dia ele está enviando a sua última redação e está recebendo antes de fazer a prova. Eu acho que esse valor você não vai encontrar em lugar nenhum, o valor de 20 créditos por R$100. Então, se fosse você, não ficaria de fora. Tem também como você falar comigo, tirar dúvidas sempre no WhatsApp, sempre que quiser. Sempre que não sentir dificuldades ali, eu fiz a redação, errei em tal ponto aqui, mas como eu poderia melhorar ainda mais? Lá na plataforma eu trago sempre a correção, tem correção escrita, marcações direto na sua folha ali que você manda a imagem, tal como o áudio também, clicando o que errou e o que acertou para manter. Tá certo? Espero que tenham gostado. Se gostou, curte,